Vamos hoje junto com a Turma da Mônica, só que dessa vez os nossos amiguinhos, os nossos queridos amiguinhos da turma estão naquela fase dos adolescentes. Vamos acompanhar eles como jovens. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa nova aventura deles, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, lançou nos cinemas em janeiro de 2024 e vai nos levar a acompanhar dessa vez os nossos queridos amigos criados por Maurício de Souza, vivendo melhor, gente, a vida dos adolescentes. Dessa vez, a nossa turminha irá enfrentar um pequeno problema. Estão querendo vender o museu do bairro do Limoeiro. Porém, Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali entrarão em ação para juntar todos os seus amigos e impedir que o museu seja vendido. Gente, eu tinha muita curiosidade nesse filme porque eu acompanhei um tempo a história da Turma da Mônica Jovem. Então eu queria ver como eles iriam trabalhar dessa vez essa nova versão da Turma da Mônica. Porque o filme Lições nos trouxe ideias maravilhosas sobre eles, sobre essa turminha que a gente cresceu junto e como ficou todo trabalhado o cinema. Fora, é claro, também a interpretação da equipe que trabalhava, que fazia parte da Turma da Mônica, era muito bacana. Tudo indicava que essa nova aventura deles, agora jovens, seria muito parecida sim com essa nova versão do HQ deles. Porém, tenho que admitir que não foi exatamente isso. Como eu disse, gente, a gente vai acompanhar os nossos queridos Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali enfrentando essa dificuldade, impedindo que o Museu do Limoeiro seja vendido. Porém, essa nova Turma da Mônica não vai viver somente nessa questão desse ponto deles viverem essas aventuras, criando laços de amizade, crescendo, amadurecendo. Sim, ainda terá essa parte sim do amadurecimento, porém envolverá mais uma coisa um tanto sobrenatural. É interessante isso, porque no HQ da Turma da Mônica Jovem, a gente acompanha os nossos personagens fazendo viagens no universo, enfrentando bruxos poderosos, alienígenas e tudo mais. E era justamente isso que eu esperava nessa questão, já que a Turma da Mônica Jovem traria esse lado mais fantasia e sobrenatural que o HQ de quando eles eram pequenos não trabalhava. Um dos primeiros pontos é a questão do trabalho dos personagens. Eu vou ser bem sincera, na minha opinião, eu acho que o elenco que escolheram para fazer a Turma da Mônica Jovem foi extremamente fraco. Perdão, gente, mas é essa a minha opinião. Enquanto em Turma da Mônica Lições nós víamos atores que conseguiam desenvolver os personagens da Turma da Mônica do modo que você se encante com os personagens, nos faça lembrar da época em que éramos crianças, essa nova versão, esses atores que foram escolhidos, não nos deu realmente nenhuma ligação muito grande com o que é a nova obra da Turma da Mônica. Nós vemos muitas vezes parecendo que a interpretação deles eram forçadas e até aquela questão de um trabalho que, meu Deus, não vamos trabalhar o personagem além disso, como é um caso, por exemplo, da Mônica, que o filme inteiro ela só acaba trabalhando aquela questão do ataque de fúria dela. Sim, gente, existe isso na obra? Existe, claro que existe, mas não é tão profundo como foi trabalhado no filme. Então se distorceu um pouco do que é o personagem da Mônica, já que a Mônica sempre foi uma líder nata, tanto na época quando eles eram crianças, como também na época da Turma da Mônica Jovem. Um outro ponto desse filme é a questão da trama que gira em torno dele. Nós entendemos no filme Turma da Mônica Lições aquela questão dos personagens
tendo que crescer. Eles estavam deixando aquele mundo infantil de crianças e começando a entrar no mundo de adolescentes. Aquela mudança que eles teriam de enfrentar, de que às vezes teriam de se separar como amigos, poderiam estar em uma nova escola, mas isso não significa que a amizade não morreria. A ideia de reflexos do medo iria, eu acho que, trabalhar mais profundamente não somente esse tema, porém no final acabou se tornando algo extremamente vago, extremamente raso, porque nós pegamos do começo do filme a questão da Mônica falando que queria que o tempo congelasse naquele momento, que eles pudessem ficar ali juntos no campinho de futebol, eu acho que era isso, o resto da vida. Mas não se trabalha muito a parte do medo deles. Ainda continua, é claro, com aquela questão da amizade, porque a Turma da Mônica sempre foi muito isso, mas não se aprofunda no que exatamente o tema do filme diz: reflexos do medo. Então você tem uma ideia muito rasa sobre a questão dos medos deles. Então essa questão de não trabalharem o que era voltado para o título do filme ficou bem complicado, eu vou ser sincera. Fora o fato de que eu achava até que o personagem da Milena teria mais participação, já que ela estava aparecendo com o grupo, né, da Turma da Mônica desde o começo do filme, como é o caso do próprio personagem, acho que é DC o nome dele, desculpa se eu falar o nome desse personagem errado, gente. Ele também é um outro personagem que você meio que tinha uma ideia de que ele teria um ganho maior na história, já que sim, ele estava incluso naquele grupo, de que a Mônica queria que eles pudessem parar no tempo e ficar ali, mas no final o personagem acaba não tendo um foco tão grande. Aí nós temos mais uma outra questão, a parte do personagem da Magali. É interessante o fato de que o personagem da Magali ganhou assim um determinado destaque, mas o trabalho de como foi aquela questão de um grupo de feiticeiros mágicos e tudo ficou meio que apagado demais, entende, gente? A ideia, eu acho que era já incluir aquela questão da Magali sendo sim uma aprendiz lá de feiticeiros, eu acho que ela é feiticeiros, tá? Essa parte eu peço desculpa que eu esqueci. E no final não existe muito isso, o foco continua sendo ainda essa questão da amizade deles e não se desenvolveu num ponto profundo. Outra parte que é bem negativa nesse filme, gente, é a parte do vilão em si. Tudo bem, gente, a gente sempre soube que a questão da Turma da Mônica sempre teve aquelas coisas estranhas e bizarras, principalmente porque eu disse que essa nova Turma da Mônica jovem iria entrar mais a fundo na parte de fantasias e sobrenatural. Porém, o vilão do filme é muito ruim. Mil perdões, gente, aquela questão do cara com o balde na cabeça. Nós não temos uma ideia muito clara do personagem, que se conta um pouco que ele surgiu em uma época que até o próprio tio do Cascão estava investigando e depois de repente desapareceu esse personagem e ficou por isso mesmo. Então assim, a ideia que era do filme era justamente o vilão pegava a imagem da última pessoa que havia vivido, pegava essa imagem, parava, congelava ela justamente no medo dela, porque ele refletia o medo dela. A ideia do filme era essa, no meu ponto de vista, eles trabalhar isso, mas não foi trabalhado tão a fundo. Como também é o próprio caso do personagem do tio do Cascão, que ele fala o filme inteiro e a gente não tem nenhuma ideia clara sobre ele. Ah, Nathalie, mas aí você vê no filme que o tio dele sumiu, provavelmente por causa desse vilão. Ok, mas assim, foi uma coisa tão vaga. A história inteira da Turma da Mônica jovem foi extremamente rasa. Você espera, olhando o trailer, que vão ser trabalhados temas mais profundos. O fato de ter aquele medo intenso de você ter que crescer e abrir mão de algumas coisas. O fato de como mostra a Mônica tendo medo de que, se ela crescer ou mudar às vezes o jeito dela de ser, possa perder esses amigos
amigos, ela não quer perder aquele momento em que eles estão juntos. O fato do Cascão que sente falta do tio porque vivia sempre muito grudado com ele. Então assim, eu esperava que ele tivesse um trabalho mais profundo nesse sentido. O modo de como eles ficam presos dentro de um espelho, revivendo as vidas, esse medo deles. Era isso que eu esperava do filme. Mas no final foi apenas uma história muito rasa. Sinceramente, eu esperava mais da Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. Eu vi mais algumas pessoas também comentarem que também esperavam mais do filme. Principalmente, vou ser sincera, do elenco. Não tô dizendo que o elenco é ruim, gente. Só que em alguns momentos me pareceu muitas vezes que a interpretação era extremamente forçada. Minha nota de 0 a 5 pra Turma da Mônica, eu vou estar dando um 2. Essa é a verdade, porque eu esperei demais. Ok, eu criei então uma expectativa muito grande, mas no final o filme não entregou muita coisa. Sinceramente, foi uma história rasa com os personagens que não tiveram um desenvolvimento e um vilão extremamente fraco. Essa é a questão. Se terá uma continuação ou não a Turma da Mônica Jovem, não sei. Talvez, se tiver, eles façam algumas mudanças, porque eu espero que façam e deem uma trabalhada melhor nessa questão do roteiro, porque realmente a história do HQ deles, jovens, é bem interessante e divertida. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, o que vocês acharam? Qual a opinião de vocês sobre o desenvolvimento da história? Se vocês esperavam mais ou não, realmente as expectativas de vocês foram atingidas? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Lembrando, eu só tô pedindo pra vocês não me xingarem tanto assim nesse vídeo, mas eu espero que vocês entendam por que eu desaprovei tanto nesse filme. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!